peça ajuda. Não importa como, não importa se talvez você faça uma coisa que você acha que não é boa, mas peça ajuda. Não deixe chegar no limite do seu limite, tá? Pede ajuda. Porque eu acho que quando você fala sobre o que tá acontecendo com você tem uma outra perspectiva. E eu acho também que se coloque nas situações, sabe? Coloque seus termos, negocie. Se você não falar o que antes pra você, ninguém vai saber. Salve, pessoal! A gente sempre traz um tema diferente em cada episódio. E a ideia do modo avião é que essa diversidade de histórias sobre desacelerar e não fritar tenha sempre espaço garantido por aqui. Oi, Adri. Oi, Cadu. Como é que vocês estão hoje? Oi, Igor. Oi, Carol. Bem-vinda ao Modo Avião. E oi, Cadu. Eu tô super bem, pós-final de semana super renovada. E aí, gente, tudo bem? Salve. Eu tô bem. O dia nasceu super ensolarado aqui e eu tô animado pra esse papo. O papo de hoje do Modo Avião vai ser com a Carol Marques. Ela retomou sua carreira alinhada às suas prioridades após um burnout quando ninguém falava muito nesse assunto. A Carol tem 40 anos, é gaúcha, mas viveu 12 anos no Amapá quando era pequena. Ela se considera uma pessoa curiosa, criativa, gosta de cozinhar, de fazer curadoria, de descobrir coisas novas e até de ser turista na cidade que está morando. Ela consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo e diz que consegue lidar bem com essa multiplicidade. Atualmente, a Carol trabalha com gestão de pessoas e projetos como uma profissional independente. Vai ser um papo sobre um assunto delicado, mas que a gente acredita que pode ajudar você que está escutando a se conhecer melhor e a valorizar ainda mais o seu tempo. Então, a partir de agora, dá um tempo para você e bora se desconectar com a gente. Carol, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Depois de toda essa jornada super desafiadora, eu queria saber como que você tá hoje. Oi, Igor. Oi, Adri. Oi, Cadu. Tô muito contente de estar com vocês aqui hoje, participando desse papo. E muito contente de dividir a minha história com toda a galera que escuta o Modo Avião. Estou em Buenos Aires atualmente, estou passando uma temporada aqui. E acho que isso faz parte das minhas conquistas aí nesses últimos anos, após o burnout, que eu me redefini como profissional independente e trabalhando de forma remota, então eu tenho liberdade de me deslocar, então estou contente de poder trabalhar daqui hoje e conversar com vocês. Pô, Carol, demais ouvir um pedacinho dessa sua história, porque ela é bem impactante. Quando a gente estava escolhendo os próximos papos do Modo Avião, qual seria a nossa pauta, a gente achou super interessante trazer a sua logo de início, porque a gente está vendo cada vez mais pessoas que estão fritando no trabalho. Parece que isso está cada vez mais comum, saca? E nosso papel aqui não é romantizar o burnout ou qualquer pessoa que esteja lidando com isso, mas é compartilhar histórias reais como a sua, para ajudar as pessoas a entenderem melhor onde elas estão, sabe? E por conta disso, a gente queria entender quando você começou a perceber os sintomas de burnout. Como que foi esse seu processo inicial? Bom, eu acho, Igor, que para responder essa pergunta eu vou ter que fazer um cara crachá para ir contar um pouco da minha trajetória profissional aí para vocês, tá? Então, resumindo um pouquinho, eu sou publicitária de formação, eu trabalhei uns 10 anos, mais ou menos, em agências, escritório de design, nos mais variados projetos e indústrias, mas chegou um ponto, assim, da minha carreira que eu não me sentia mais conectada com a publicidade, com esse universo, e eu não estava mais enxergando propósito nisso. Estava num momento que eu só trabalhava e não realizava muito, as coisas não iam para frente, sabe? Então, foi aí que surgiu uma oportunidade de mudar de área, de trabalhar com entretenimento, mais na área de marketing e produção de eventos. E foi uma parada muito divisora de águas, assim, para mim. Eu me vi fazendo algo que eu conseguia realizar muito, né? Porque, no fim das contas, é um evento, né? Tem uma data marcada, enfim, a coisa realmente precisa acontecer. E, por outro lado, também eu me vi envolvida com um propósito, né, de levar alegria, diversão para as pessoas, realizar sonhos, quebrar barreiras, dar acesso a coisas que muita gente não tinha. E, no final de tudo, ver a felicidade no rosto de cada um que estava lá no dia daquele grande espetáculo, né, que eu ajudei a construir. Então, assim, já era um grande evento, mas eu fui contratada na ocasião para montar um time, por sinal, um time muito maravilhoso, e juntos levar isso para um outro nível de grandeza, e a gente realmente fez acontecer, sabe? Em um ano, assim, de trabalho, eu realizei não apenas um, mas 4 eventos de uma proporção enorme,
algo que atingia inicialmente, sei lá, 140 pessoas, foi para 200, 230 e até hoje só cresce. Mas foi aí mesmo que a maionese desandou, né? Então, sabe aquela música do Jorge Aragão que fala: "Ai, isso aqui o barraco desabou. Nessa aqui meu barco se perdeu." Então foi aí que meu barco deu uma desandada, né? E o burnout começou. Era mais ou menos final de 2017. E eu acho que era um momento que eu, não sei se em outros universos, né, de outras pessoas já se falava sobre isso, mas no meu universo não se falava sobre isso. Eu nem sabia o que era esse termo, então já estava ali em 2017, enfim, na correria do evento, e na véspera rolou uma coisa que eu não me recordo muito bem o gatilho, assim, sabe, mas foi um lance de que uma entrega não estava boa, e eu sou uma pessoa bem... Hoje eu já trabalho muito isso, mas na época eu era muito perfeccionista e tinha muito controladora, assim, e isso me esgotou num nível muito bizarro, que eu discuti com o meu gestor, eu fiquei muito mal, assim, muito mal. E no outro dia eu acordei e simplesmente eu não conseguia sair da minha cama. Só chorava, tipo, não tinha forças para ir pro trabalho, assim, uma sensação muito de esgotamento. E eu tava sozinha em casa, e um amigo me ligou e me socorreu, me deu um socorro realmente psicológico, assim, conversou comigo por muito tempo, até eu conseguir sair daquilo e, né, conseguir ter forças, tomei um banho e fui pra fazer acontecer, né, e entregar o evento. E aí, no último dia, o Cadu, que está aqui conosco, que também é meu cônjuge, então, by the way, ele foi no evento e me encontrou e perguntou como eu estava. E eu, assim, prontamente respondi como se nada tivesse acontecido. Acho que eu aguento mais um ano. Isso, obviamente, ele me falou depois, né? Esse fato tinha acontecido porque na hora eu nem estava pensando, né? Então eu falei que eu aguentava mais um ano. Ele não acreditou, obviamente, no que eu estava dizendo, e a vida seguiu. Assim. Não, eu não acreditei mesmo. Pra mim foi um baque gigante escutar aquilo, sinceramente. Mas esse pensamento da Carol muito bate comigo, assim, né? Um pouco Sim. antes também de eu entrar no meu sabático, antes de tomar a decisão de que era esse caminho, eu me lembro de eu fazendo esse acordo comigo. Não, mais um ano eu aguento. Até tal data, vai que vai. E você percebe que, cara, por mais que você queira, você não tem estrutura mental e física para aguentar, né? Eu só percebi isso depois, acho que uns 2 anos depois, né, que eu não tinha estrutura, mas na hora eu segui a vida, sabe? E aí, 6 meses depois, na véspera do evento seguinte, eu tive o meu segundo burnout, que eu chamo carinhosamente de burnoutão. Então, foi, assim, muito impactante, porque simplesmente rolou um barraco fenomenal, uma confusão, choro, briga com gente importante da empresa, e terminou comigo dizendo que eu simplesmente não queria mais, sabe, recolhendo minhas coisas e fui embora. Saí, fui pra casa, eu lembro que eu tava muito nervosa, assim, eu não, sabe, tava perdida, assim, tanto que eu acho que parei numa padaria que tinha ali perto, liguei pra uma amiga minha, quer dizer, liguei pro Cadu primeiro pra ele me ajudar, enfim, pra ele me buscar, liguei pra uma amiga minha e fiquei conversando com ela enquanto o Cadu chegava, pra eu tentar me acalmar, assim, porque eu tava muito desnorteada, assim, sabe, então acho que foi a gota d'água, sabe, foi uma coisa muito ridícula que aconteceu nesse dia e que se transformou nisso e foi o fim, sabe, então eu realmente nesse dia eu fui pra casa. Por sorte também tinha uma amiga que morava fora e tinha voltado para o Brasil, minha grande amiga Cláudia, e ela estava se hospedando na nossa casa, então ela também foi um momento assim, além do Cadu, obviamente, que segurou minha mão nesse período todo, foram as 2 pessoas que estavam ali comigo quando isso aconteceu, sabe? E eu não tinha ideia de que nesse momento ainda, eu não tinha ideia de que eu tava passando por um burnout. Tipo, eu sabia que tinha acontecido essa coisa gigantesca, mas eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Tipo, eu passei um fim de semana, logo depois, né, que isso aconteceu, chorando, sem entender, sabe? Tentando engatinhar e
me levantar e entender o que estava acontecendo comigo, sabe? Não, deu um super contexto, Carol, e eu fiquei refletindo sobre o quanto a gente fala bastante hoje em dia de burnout, mas você mesmo falou, né, em 2017, essa palavra quase a gente não discutia. Talvez ela ganhou uma crescente com a pandemia, né? Mas você falando, eu lembrei de alguns colegas que falaram assim, putz, antes de trabalhar eu tive que dar uma choradinha, ou antes de entrar numa reunião eu tive que colocar um pouco das minhas emoções para fora para me preparar. Então isso é super delicado, né? Com certeza eu acho que tem pessoas que estão ouvindo e também ou já passaram por isso ou conhecem pessoas que passaram por isso. Você comentou daí sobre ajudas que você teve de pessoas super próximas, né? Que você tinha com quem contar. Mas eu queria saber de outro lado das ajudas mais profissionais, né? Terapia, psiquiatra. Como que foi também essa tua outra rede de apoio mais profissional? Nossa, foi muito importante, porque nesse momento eu estava assim, muito fragilizada e sem saber o que estava acontecendo, né? Como eu comentei, eu não tinha vontade, só chorava, não tinha vontade de fazer nada. E foi aí que eu conversei e eu pedi demissão, de fato, da empresa, né? E o meu gestor me ligou, na verdade, na época, o meu gestor, ele não estava presente quando aconteceu tudo aquilo, né, que eu contei para vocês. Então, ele não sabia o que estava acontecendo, e aí ele me ligou para entender, porque ele não tinha entendido nada que estava acontecendo, que eu estava pedindo demissão e tal. E aí, pela primeira vez, através dele, ouvi pela primeira vez que eu estava tendo um burnout. E aí eu resolvi mesmo me desligar da empresa e cuidar de entender pelo que eu estava passando, né? Tipo, eu não fazia terapia nessa época. Comecei a fazer para entender o que estava rolando e foi aí que eu percebi que algo muito errado estava acontecendo, né? E me dei conta que o trabalho estava sendo maior que a minha vida e que eu não estava fazendo nada para mim, sabe? Então, a terapia me ajudou muito a entender que eu não estava fazendo nada para mim, sabe? Eu não tinha uma rotina de exercício, eu não me alimentava direito, eu comia na hora que dava, não dormia bem, tipo, eu tinha crise de ansiedade, achava que era normal acordar de madrugada com falta de ar. Eu me afastei dos meus amigos e da minha família, porque o trabalho sempre estava em primeiro lugar, me afastei do meu parceiro, porque eu não tinha tempo para nada, eu não tinha atenção nenhuma, atenção zero, assim, sabe? Eu lembro do Cadu falar coisas pra mim e eu, mas não sei o que, ele falou, não, mas eu já falei isso pra você, sei lá, umas 3 vezes, sabe? E eu não estar presente, né? Só que isso são coisas que eu percebi no decorrer do tempo, né? Não foi assim na hora, sabe? Muita coisa veio durante, acho que foram uns 2 anos, assim, que eu passei, sabe? Enfim, entendendo o que estava acontecendo e muita coisa, e processando muita coisa, né? E aí eu acho que é interessante entender também se nesse momento tão mexido, né, super conturbado, tanto fisicamente e mentalmente, como que foi essa conexão com profissionais da saúde para entender melhor isso? Foi um caminho mais sutil, suave, como uma consulta normalmente é, ou foi difícil se abrir também para ele, sabe? Como que foi essa busca? Na verdade, não foi. Eu já tinha um histórico, nessa época, eu acho que isso diz muito também sobre o processo. Eu não fazia terapia, né, como eu comentei. Eu já tinha tido épocas que eu tinha feito terapia, mas eu nunca tinha me conectado, assim, com um profissional, sabe? E esse também foi o caso. Tipo, eu fiz um tempo com esse profissional que me ajudou logo depois, mas não rolou, assim... Isso faz toda a diferença. Não rolou um match. Eu acho que você tem que eu acho que você tem que se sentir à vontade e tal, mas eu acho que eu usei esse tempo, eu falei muita coisa, tipo, eu acho que eu não tinha esse ponto de não falar, mas a gente não se conectou de alguma forma que eu não tive vontade de seguir, sabe, com esse profissional. Mas me ajudou muito, assim, nesse começo, a eu perceber e organizar muitas coisas na minha cabeça, sabe? Hoje eu vejo também que talvez isso tenha feito parte do meu processo de negação do burnout, sabe? Porque eu também passei por isso. Então, eu sabia lá no meu íntimo que eu tinha que parar, mas ao mesmo tempo eu não queria, sabe? Mas eu tive um processo aí nesses primeiros meses, que, como eu falei, eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada, de fazer nenhum trabalho mental. Eu só queria fazer arrumação na minha casa, limpeza, me livrar das coisas em excesso, tipo, coisas que não me demandassem pensar, sabe?
E aí, depois disso, meio que eu fiz uma expurgação, assim, sei lá. Me deu vontade de trabalhar de novo, me deu saudade de trabalhar, porque eu sempre gostei muito de trabalhar, sempre trabalho foi importante pra mim, sabe? Carol, tem uma coisa que ficou na minha cabeça quando você comentou sobre sua liderança ter avisado que você estava num sintoma de burnout, um pouquinho ali onde que você estava solicitando a demissão e tal. E eu queria saber qual que foi a reação da empresa em relação a isso. Hoje a gente sabe que burnout é uma doença de trabalho, mas naquela época não era. Então eu queria saber como que a empresa também se comportou, né? Se ela te ajudou, se ela também foi... ou simplesmente encerrou a relação. Fiquei um pouco curiosa para saber como que isso se desenrolou. Claro, não, eu acho que a gente contando assim, né, eu acho que muitas partes da história, né, se perdem, assim, né, porque isso também aconteceu já faz tempo, enfim, essas coisas, né, mas eu acho que eu tive bastante ajuda da RH na época, que era uma pessoa próxima a mim, ela inclusive estava presente quando aconteceu todo, né, o burnoutão. Ela me ajudou, ela que recomendou o profissional, para eu fazer terapia, então isso foi super legal, mas foi isso, assim, sabe, então não teve um acompanhamento, mas teve, assim, muito carinho das pessoas, sabe, com quem eu trabalhava, de me mandarem mensagem, de saber como que eu tava, principalmente as pessoas, fora meus amigos, né, que eu tinha muitos amigos ali, fiz muitos amigos, as lideranças, enfim, todo mundo foi super amoroso nesse sentido, sabe, de mandar mensagem, de saber como que eu tava e tudo mais. E aí também eu acho que no final do ano eu fui lá, tive um retorno pra, né, pegar minhas coisas direito, enfim, conversar com as pessoas, então isso foi bacana também. Eu tive a oportunidade de ir num evento no final do ano, porque isso foi mais ou menos no meio de 2019, de 2018, perdida nos anos. Então, no final do ano, teve o grande evento do ano que eu ajudei a planejar todo, né? Então, eu fui lá conferir, foi super legal ver as coisas, né, que eu tinha planejado sendo feitas de novo. Então, foi super legal conversar com as pessoas, com que a coisa aconteceu, sabe? E ver que tá tudo bem, sabe, que as coisas passaram, mas eu não tive nenhum outro apoio nesse sentido, sabe, além do que eu comentei, que eu acho que também foi super importante, sabe. Carol, tem um lance que você comentou um pouquinho antes também, que eu super me conecto, que é quando eu tô pra mim é um sinal de que minha cabeça tá muito bagunçada e zoada, é quando a minha casa tá zoada e bagunçada. Então também, meu começo de sabático foi organizando a casa, né, de eliminar, parece que a energia acumulada ali consome teu pensamento e não sai do lugar. Então, ali tem um pouco dessa trajetória sobre se dedicar mais a você mesma, mas como foi para você, Carol, ter pausado de fato a carreira? Porque você comentou que você é uma pessoa que gosta de trabalhar, gosta de ver a coisa acontecer. Então, com certeza, desligar esse personagem, esse papel na sua vida de um dia para a noite, por mais que tenha sido muito por uma questão de saúde, que é super relevante, mas como foi para você também fazer esse desligamento dessa entidade que ocupava aí 80%, 90% da sua vida? Então, eu acho que eu passei, né, por esse momento de exorcizar isso e fazer mais trabalhos que me demandavam mais manualidades ou, né, limpeza do que coisas mentais, assim, mas foi por super pouco tempo, assim, isso era ali mais ou menos logo quando eu saí, na segunda metade ali de 2018, e aí eu, né, continuei com a terapia e em algum momento eu me vi com vontade de trabalhar de novo, né, então eu busquei lugares que, na verdade, oportunidades apareceram para mim e eram conectadas com esse momento, porque eram lugares que eu poderia ter mais liberdade, eram lugares mais próximos, que eu poderia ter liberdade de falar sobre o que eu estava passando, sabe, com as pessoas, me abrir, e foram muito legais, mas não rolou, assim, sabe, porque eu ainda estava nesse momento, eu ainda estava passando por isso, sabe, e não estava levando isso a sério, vamos dizer assim, eu acho que eu estava colocando as coisas por debaixo do tapete, vamos seguir, e vamos, eu estava meio que ignorando o que estava acontecendo mais uma vez,
E aí foi que, num dado momento, eu estava nesse segundo emprego que eu tive, já era início de 2019 ali, e eu tava assim, era um lugar que era super legal, só que era infinitamente menos complexo, né, o trabalho do que eu fazia antes, porque, querendo ou não, antes eu tava gerenciando um time ali para um evento, um time que, sei lá, começou com 6 pessoas, aí depois quadruplicou, comecei a trabalhar com um time de 20 e tantas pessoas, dentro do evento isso aumentava para mais 10 pessoas, sei lá, então era muita gente, eu fazia muita coisa, sabe? E ali eu me vi num lugar que era infinitamente menor a demanda e eu não estava me sentindo capaz de fazer aquilo, sabe? Eu estava me sentindo completamente desmotivada, pressionada, não conseguia fazer as entregas, tipo, eu estava sendo cobrada por aquilo. Eu falei, gente, mas o que está acontecendo? E eu, ao mesmo tempo, também procrastinava demais, assim, sabe? Tipo, às vezes eu não tinha vontade de trabalhar, sabe, ali dentro. E eu falei, isso tá muito estranho, tem alguma coisa muito errada, porque eu sou a pessoa que gosta de trabalhar, o que está acontecendo comigo? E aí eu resolvi procurar ajuda de novo. Eu procurei outra terapeuta maravilhosa, que me ajudou demais nesse processo. E aí eu agendei uma consulta com ela, só que até chegar essa consulta, eu acho que era uma semana, assim, de diferença, eu fui trabalhar numa véspera de feriado e eu simplesmente travei na frente do computador. Mais uma vez, tive uma terceira crise. Travei, não conseguia me mexer, só chorava na frente do computador. Na época liguei pro Cadu, vem pra casa e é isso, assim, sabe? E aí, de novo, nessa situação, né? E aí, na semana seguinte, né, fui me consultar com a psicanalista e aí, de fato, ela me falou, né, Carol, você continua em processo de burnout. Então, você tem que parar, você precisa parar. E eu não estava enxergando aquilo, né, o que estava acontecendo comigo e nem conseguindo sentir os sinais que meu corpo estava me dando, sabe? Eu estava muito desconectada. Acho que aqui entra também o valor de um profissional de saúde, né? Porque eu acho que quando a gente se encontra num momento de muita exaustão mental, a gente não consegue se escutar e escutar os outros também direito, né? Então, acho que um profissional de saúde consegue endereçar o que precisa de uma forma precisa, de uma forma clara, né? Eu acho que ela entrou aí para realmente dizer uma mensagem que você precisava escutar de uma forma muito nítida. Com certeza, Cadu. A Camila, aqui no caso, beijo, Camila, se você estiver ouvindo. Aquela sempre quis falar isso. Manda um beijo pra mim. E um beijo pra Xuxa. Enfim, a Camila foi um tesouro, assim, porque ela realmente me ajudou e foi o início de uma jornada de ressignificação com o trabalho para mim, sabe? Então, na época, eu tinha uma viagem marcada já, eu e o Cadu, a gente tinha uma viagem marcada para o Japão, que a gente já tinha, sei lá, comprado um tempão atrás, então essa viagem já ia acontecer. E aí eu acabei unindo as duas coisas. Então eu saí do meu trabalho, fiquei mais ou menos um mês aí só organizando as coisas da viagem e tal, e aí viajamos. E essa viagem para mim foi incrível, assim, esse tempo fora, porque me deu muita clareza mental sobre o que estava acontecendo comigo, sabe? E que eu realmente precisava dar continuidade a isso, sabe? Esse momento de entender o que era o trabalho para mim, né, e tudo mais. E aí, nesse momento, eu decidi, né, nessa viagem, eu não queria mais me dedicar 100% a uma empresa, sabe? Tive muita clareza de que a liberdade é um valor muito importante para mim, e que eu queria ser uma profissional independente, sabe? Eu queria fazer coisas diferentes, mas também foi uma barreira, assim, eu encontrei uma barreira em mim mesma, porque primeiro que eu não tinha ideia de como recomeçar dessa forma, e eu achava que não tinha espaço para eu ser independente como gerente de projeto, e eu estava completamente equivocada, e para minha sorte também tinha um mercado gigante de Open Talent começando a pipocar nesse momento, assim, então foi super legal eu ter tido essa clareza, e aí eu comecei essa jornada como profissional independente. Uhum. Uma coisa importante que eu acho mencionar dessa jornada, assim,
do que eu passei, né, enfim, até para me sentir bem de novo. E foi uma jornada um pouco solitária, sabe? Porque eu precisei me recolher mesmo para processar tudo que aconteceu, sabe? Eu tinha vergonha de falar que eu tinha tido um burnout para as pessoas, sabe? Mesmo meus amigos mais próximos. Então, eu tinha vergonha de falar sobre o assunto, eu não sabia como me colocar. E eu acho que foi depois de uns 2 anos que isso aconteceu, quando eu comecei a me colocar como profissional independente, que eu tive a oportunidade de falar que eu tinha tido um burnout, sabe? Porque eu acho que as pessoas já estavam falando sobre isso, sabe? Foi um pouco antes da pandemia. Foi esse processo, assim, mas eu acho que depois dessa tempestade toda, eu acho que realmente nasceu uma nova Carol, sabe? Eu acho que quando você passa por uma coisa assim, não tem como você não mudar, sabe? E você não quer voltar para isso que você passou, sabe? Então, um ponto que eu acho também legal, que eu falei que a viagem foi super importante, né, para mim, mas me mostrou coisas também que estavam bloqueando, tipo, eu tinha medo de ficar sem dinheiro. Eu tinha me preparado, não estava preparada, assim, 100%, mas eu tinha um travesseirinho ali para, né, se eu precisasse uma reserva de emergência que eu estava trabalhando, sei lá, dava para me manter, assim, uns 3, 4 meses, mas eu tinha medo disso. E aí, a terapia também me ajudou a entender que isso que eu estava passando era uma emergência, sabe? Tipo, querida, acorda aqui, olha o que está acontecendo com você, sabe? Então, foi muito importante também entender essa relação com o dinheiro, que eu acho que até pela minha jornada, meu início de outra jornada como profissional independente, então foi super importante entender e a terapia me ajudou nisso. Hoje eu vejo isso de outra forma, assim, a minha relação com o dinheiro. Mas além, assim, da terapia, eu acho, de tudo isso que eu já comentei, eu escutei muitos podcasts de relatos de pessoas que tiveram burnout, podcast sobre saúde mental e psicologia organizacional também, tipo, tem um episódio muito legal que não tem nada a ver, assim, com um assunto, é um universo super diferente, que é um universo da cozinha, que é mas que ao mesmo tempo tem, né, porque é um ambiente super dinâmico, né, acelerado e tal, que é um episódio do podcast do Impressionado pela qualidade, né? Perfeccionismo e tudo isso foi muito legal, me ajudou a perceber muitas coisas. É um podcast do Dave Chang e o episódio é do Chef as a Leader, que é com o Adam Grant. Então foi super bacana, assim, me ajudou a ouvir várias coisas, sabe? Me ajudou a ter mais clareza mental sobre o que eu estava passando. E me ajudou a levar coisas também para conversar com a minha terapeuta, sabe? Enfim, coisas que eu queria desenvolver e tudo mais. O livro também, o Essencialismo, que eu não sei o autor agora, me fugiu, mas me ajudou muito a retomar as coisas que me davam prazer de novo, sabe? Que são importantes para mim, que eu tinha colocado em segundo plano. Me ajudaram a entender meus limites e que o que tinha acontecido comigo foi por conta de eu não entender meus limites, não achar que eu tinha limites. Entender quais são as coisas inegociáveis para mim, assim, e me permitir pedir ajuda, sabe? Que eu acho que eu entendi que me mostrar vulnerável não é um fracasso, não é uma coisa ruim, sabe? Muito pelo contrário. Eu acho que só enriqueceu, assim, a minha jornada e me abriu para trocas com os outros, assim. Mesmo que tenha sido difícil para mim, sabe? Como eu falei, foi bem solitário e só depois de um tempo eu consegui falar sobre isso. Carol, uma coisa que fiquei aqui na cabeça, porque eu me conecto com muitas das coisas, acho que o Cadu e o Igor também, porém eu acho que a gente tem uma conexão talvez um pouco diferente por sermos mulheres, né? Você atrela alguma coisa sobre essa percepção de fracasso ou da vergonha de falar sobre burnout de alguma forma, como uma forma que nós mulheres a gente sempre tem que estar aguentando tudo, mostrando nosso lugar, mostrando nosso valor? Tipo, me parece que você é uma mulher que conquistou a sua independência e chegar nesse estágio de descobrir que para chegar lá eu penalizei, eu prejudiquei a minha saúde, parece que eu tô dando 3 passos para trás em vez de... Então eu queria ouvir um pouco do quanto você se enxerga, quanto o fato de ser uma mulher vivendo isso também influenciou a forma com que você aceitava o que você estava passando. Nossa, eu acho que muito, assim, interessante que você trouxe isso, olha, que eu não tinha pensado por esse ponto de vista ainda, mas eu acho que faz todo sentido, porque é isso, né, como mulher a gente acumula
naturalmente muitas funções, né? Eu acho que isso, né, vem dessa sociedade que a gente vive, né? Então, que as coisas precisam mudar. Então, eu acho que isso, para mim, foi super importante, porque nessa nova Carol, que é hoje uma profissional independente, né, e eu aprendi que eu tenho que me colocar, sabe? Eu preciso colocar as coisas na mesa que são importantes para mim, entendeu? E que se eu não falar isso, ninguém vai saber, entendeu? Que essas coisas são importantes para mim. Então, acho que se colocar, eu aprendi muito a me colocar e a negociar os meus termos, sabe? Então, isso para mim foi realmente um divisor de águas, e eu tive a oportunidade de trabalhar com empresas desde o início dessa minha jornada como profissional independente, que são super abertas e tem esse lado, né? Então, eu coloco meus pontos, eles colocam os deles, e a gente chega num lugar comum junto, sabe? Que é bom para os dois. Então, às vezes você não tem essa oportunidade quando você está num ambiente que talvez seja um ambiente mais machista, que tem poucas mulheres na liderança. Então, eu acho importante a gente se colocar nesse lugar de colocar nossas coisas na mesa mesmo, sabe? Tipo, que é importante pra gente. Não sei se eu respondi. Respondeu super, super. Carol, você comentou sobre alguns recursos que te ajudaram, né, a enxergar as coisas com mais clareza. A mudança de ambiente indo para um outro país, recursos como livros, podcasts e até outras atividades ao longo do seu dia. E a gente quer entender como é que isso foi te ajudando a decidir as suas prioridades ou as suas relações com o seu futuro trabalho durante o seu processo. Como que foi esse amadurecimento? Olha, Igor, eu acho que assim, a principal mudança foi eu ter me colocado como foco. Ter me colocado em primeiro lugar, assim, porque era uma coisa que eu não fazia, né? E entender, eu acho que, né, em todo esse processo, eu acho que você falou das minhas leituras, das minhas conversas com a minha terapeuta, né, sobre essa ressignificação, foi entender que o trabalho, o que eu quero, né, que hoje, e o que eu queria naquela época, era que o trabalho fosse uma parte da minha vida, sabe? Que ele não ocupasse toda essa dimensão, e foi a dimensão que fez eu ter esse esgotamento, sabe? Então, é realmente disso, de entender que isso é só uma parte da minha vida. E eu acho que teve um outro acontecimento muito importante, né, nesse processo que eu falei para vocês, né? Foi ali mais ou menos 2019, eu viajei, daí eu voltei, daí eu comecei essa jornada, e aí meu pai faleceu, muito inesperadamente. Então, foi uma coisa muito fulminante, assim, e dentro de um mês a gente descobriu e meu pai faleceu. E aí isso foi uma coisa, assim, ter esse contato muito próximo com a finitude da vida, assim, sabe? Com esse processo de luto. Isso também me ajudou a entender e pensar assim, caramba, o que eu estou fazendo da minha vida? Sabe? A vida, ela é tão valiosa, só que ela também é tão... Como é que eu vou colocar essa palavra? Não sei nem dizer. Ela é tão, assim... é tão frágil, não? É cheia de surpresas e tão frágil, assim, que... O que eu tô fazendo comigo, sabe? Tipo, eu quero ter saúde, eu quero, né, fazer as coisas que eu gosto todos os dias. E para eu fazer isso, o trabalho não pode ocupar toda a minha vida, sabe? Então, essa clareza, assim, foi importante demais, e isso tá comigo até hoje, assim, sabe? Eu acho que eu passei também, durante o burnout, eu tive o processo de luto, mas eu acho que eu consegui sair com uma relação muito mais saudável com o trabalho, assim, sabe? De entender que, às vezes, é muito fácil a gente falar que o trabalho é só um trabalho, mas eu acho que quando você chega nesse entendimento, é realmente só um trabalho, sabe? E tem outras coisas na vida que são mais importantes para mim hoje, por exemplo, família, os meus amigos, ter tempo de qualidade com essas pessoas que eu gosto, sabe? E ter saúde, sabe? Para mim, hoje, a saúde é o meu valor máximo. Então, nada vai passar na frente disso, sabe? Porque é o que é importante para mim. Então, quando eu tiver, por exemplo, uma reunião que vai ser num horário que vai atrapalhar alguma coisa que eu estou fazendo para minha saúde, eu vou tentar remarcar, eu vou tentar mudar o horário, eu vou tentar... Hoje eu penso dessa forma, sabe? Eu me priorizo. Por mais que às vezes seja desconfortável para mim falar isso para outra pessoa, vai ser mais desconfortável se eu não fizer isso por mim. Então, perfeito. Enfim,
enfim, eu acho que ter clareza, assim. Aquela coisa que parece egoísmo, mas se a gente não se coloca ali, a gente vê, vai abrir a exceção uma vez, vai abrir duas, e quando vê, já voltou pro modo que estava antes, né? Total, e é claro que isso não acontece da noite pro dia, entendeu? Você não muda essa chavinha na sua cabeça, assim, tanto que pra mim, todo o período da pandemia, quando eu comecei a trabalhar como profissional independente, foi muito importante, porque eu tive vários momentos que eu me vi quase voltando a ter um comportamento, não obviamente o extremo, mas a ter um comportamento que me levava a não me priorizar. Que pode ser um gatilho lá na frente, né? É isso, e o Cadu me ajudou muito. Ó, tá acontecendo isso, você tá percebendo? Sabe? Então, a gente tem uma troca muito boa em relação à saúde no trabalho, assim, como casal mesmo. Então, eu acho que isso os toques dele foram muito importantes pra mim. E eu mesma me ligar às vezes, tipo, nossa, tá demais, sabe? Vou dar um tempo. Vou pegar leve comigo mesma. Tô sendo muito exigente, tô sendo muito, enfim, de pegar leve mesmo, sabe? De sei lá, às vezes você pedir um dia off no trabalho, sabe? Enfim, esse período eu acho que foi muito importante para eu chegar no lugar que eu tô hoje, que eu acho que é um lugar de muito mais leveza, sabe? Uma relação de muito mais leveza com o trabalho. Tem dia que a gente só quer fazer o MVP, né? A gente só consegue fazer o MVP no dia, né? Tipo, E tá tudo bem. E tá tudo certo. Você entrega, vai lá, faz acontecer, mas não são todos os dias que você vai ser o foguete que não dá ré, entendeu? Exatamente. Isso faz muito sentido pra mim. Carol, até fiquei curiosa também sobre como que você vai reequilibrando as energias pós esse período, né? Você acabou de comentar, né, que você e o Cadu tem essa troca, você também já tem esse sensor de saber que tá indo para um lado que talvez pode se tornar algo maior novamente, mas como que você vai se reconectando? Que tipos de práticas você tem? Você falou bastante de saúde, falou de terapia, mas conta um pouco de como você recarrega suas energias. Olha, eu gosto muito minha rotina, assim, minha rotina da manhã é bem importante pra mim, sabe? Eu percebi que a rotina me faz muito bem, mas fazer meu exercício, sabe? Ter um tempo pra pensar como que vai ser meu dia, as coisas que eu quero fazer, às vezes ouvir um podcast, tomar meu chazinho de boa, sabe? Então, ter esse tempo pra organizar meus pensamentos, sabe? De manhã é muito importante. E eu vejo que se eu pulo essa etapa que eu chamo de meu me time, então Perfeito. Parece que meu dia fica mais bagunçado, sabe? Então eu fico mais ansiosa, assim. Então é importante. Eu tento meditar, mas é uma coisa que é desafiadora para mim. É uma coisa que eu vi que faz muita diferença, mas que eu tento implementar e eu tô trabalhando na constância nesse momento. Eu sou muito boa em começar, mas às vezes manter é difícil. Te entendo perfeitamente. Mas eu vejo que me ajuda muito, assim, sabe? Ter essas pausas, assim, no dia, sabe? Às vezes você tá ali com um dia muito corrido de reuniões, mas na hora do almoço você tem um tempo pra sair pra dar uma caminhada, sabe? Mesmo que seja volta do quarteirão na sua casa e tomar um sorvete de sobremesa na hora do almoço, sabe? Então, e à noite, sabe? E fazer essas pausas mesmo, sabe? Porque pra mim é bem importante, porque eu tenho a tendência de me focar demais, assim. Então tem que dar uma aliviada de alguma forma, sabe? Pô, Carol, eu fico muito grato por ter a oportunidade de ouvir esse seu relato, porque você acabou permitindo a gente e todo mundo que tá ouvindo a acessar umas camadas íntimas sua e do seu processo, saca? E se você tá falando e compartilhando todo esse seu racional nesse momento, é porque, você se sente confortável em compartilhar isso com as pessoas. Pra mim, talvez seja um sinal de superação. E eu sei que tem algumas pessoas aí do outro lado do podcast que, enquanto tá ouvindo, se tocou com os seus relatos, saca? Tem pessoas que estão, neste exato momento, batalhando contra esse esgotamento. E eu queria saber se tem uma mensagem que você deixa para essas pessoas. Vou falar da minha experiência, considerando a minha experiência, tá? Que eu acho que acho que eu já até comentei em alguma fala minha aí, que eu acho que é pedir ajuda, sabe? Peça ajuda. Não importa como.
Não importa se talvez você faça uma coisa que você acha que não é boa, mas peça ajuda. Não importa de igual forma que você vai pedir ajuda, sabe? Talvez você não saiba como, mas peça. Tipo, não deixa chegar no limite do seu limite, do seu limite, do seu limite, sabe? Tipo, para e pede ajuda. Seja para um amigo, seja terapia, seja, né, ajuda de um profissional. Mas que eu acho que quando você fala sobre o que está acontecendo com você, você tem uma outra perspectiva do que está acontecendo com você. Então, ajuda você a esclarecer as coisas melhor. E eu acho também que eu já comentei que se coloque nas situações, sabe? Coloque seus termos, negocie. Se você não falar o que é importante para você, ninguém vai saber. Mas também eu acho que vale um recado para as empresas, de que é muito importante fornecer ferramentas de desenvolvimento e acompanhamento de carreira, de feedback ativo, fazer valer mesmo, sabe? Isso, e assim, porque às vezes você tá ali dentro daquele sistema, né, e sendo promovido e ganhando outras funções, e você não tá tendo. Eu, por exemplo, eu não tive isso, entendeu? Você não tá tendo essa ajuda, sabe? A empresa não tá vendo que às vezes você precisa de um curso, por exemplo, sei lá. Novas ferramentas. De novas ferramentas, você precisa de alguém que você vai ficar lá coladinho nessa pessoa, que essa pessoa já sabe fazer isso, sabe? Então, acho que... Suporte, né? Esse suporte mesmo ativo para o funcionário, sabe? E um espaço, eu acho, acolhedor, assim, sabe? Para as pessoas falarem. E às vezes, acho que rola muito esse lance de você, vou falar isso, mas aí você visse dessa forma. Ou você tem medo de falar que às vezes você não sabe uma coisa, que você precisa de ajuda, sabe? Para desenvolver alguma habilidade que sua nova função te coloca. Então, de ter essa abertura, sabe? De você ter esse lugar de acolhimento e escuta, sabe? Para você colocar essas coisas. Eu acho que não é um lugar de acomodação, sabe? De estar ali no confortinho. Mas eu acho que é disso, de você ter esse espaço, sabe? E o que eu acho que é um ecossistema, sabe? No momento que você ajuda os profissionais a se desenvolverem, isso vai voltar para você. Perfeito. Tem esse lance, né, de talent retention, acquisition, etc, né? No sentido de que acho que as pessoas entenderam que não é só o pacote de remuneração que a mantém ali, mas todo o conjunto do desafio, de como eu me desenvolvo, de como eu evoluo na empresa. Não é nem cresço na empresa no sentido de carreira, Exato. mas como eu evoluo dentro da minha disciplina ou dentro de outras disciplinas, né? Eu, por exemplo, eu nunca tive... sou uma pessoa ambiciosa e tal, mas eu nunca quis ocupar um cargo assim. Mas, tipo, eu queria crescer ali dentro de alguma forma, tipo, ter novas funções. Eu acho que, às vezes, mesmo que você não queira estar num determinado cargo, é importante você aprender coisas novas, sabe? Se desenvolver em habilidades que talvez você não tenha. No geral, eu acho que das empresas serem mais humanas. Exato. É por isso que eu comentei que não é o pacote de remuneração que acaba mantendo a pessoa ali, né? É o conjunto da obra mesmo, né? Do teu desenvolvimento, de com quem você se relaciona, quem são os seus pares, como que é a estrutura daquela organização, o que tem para eu crescer e me desenvolver para outras frentes e assim por diante, né? Até porque eu acho que as pessoas também vão entendendo aos poucos, pelo menos nesse universo de tecnologia, né? De que eu não sou uma única pessoa numa única empresa. Você falou sobre isso também, né, Carol, no começo? Sobre uma diversidade de projetos, uma diversidade de... eu não ser um número dentro da companhia, mas ser uma moeda de troca, né? No final, as pessoas acho que estão entendendo mais sobre isso hoje. De que não é só pelo salário que eu tô ali, muitas vezes, mas a empresa também tem que me ajudar a querer estar ali dentro. E eu acho que também tem muito tipo, de um pensamento de que, sei lá, você entrou na empresa como uma função X e você tem que só se desenvolver nisso, sabe? Às vezes você mesmo se encontra no momento que você percebe que você não é uma coisa só. Que você gosta de fazer outras coisas e talvez você queira ter uma outra habilidade. Você pode ser, sei lá,
analista de dados, vou chutar aqui alguma coisa, e aí você também tem interesse em produção de conteúdo, e você queira se desenvolver nisso, sabe? Então, eu acho que às vezes também abrir para essas possibilidades. É porque o lado multidisciplinar está cada vez mais em evidência. Você não é só um analista de dados, você tem a sua vida fora e você vai acumulando outras experiências, outras vivências que também te ajudam na tua profissão e vice-versa, né? Então, ontem eu estava lendo um livro sobre isso, e uma parte do livro começava assim: você não é o que... Tipo, a gente tem esse costume de nos apresentar falando quem somos pela nossa profissão, mas é o que nós estamos sendo. Exatamente. Né? Naquele momento eu estou sendo um analista ou uma analista de dados. Não significa que essa é quem eu sou como pessoa. Para sempre, exato. E só pra gente ir finalizando e dando uma desacelerada, a gente gostaria de saber 2 coisas, Carol. A primeira é o que você vai fazer hoje, e a segunda é quem você acha que seria legal a gente trazer para um papo aqui no Modo Avião? Tem bastante coisa de trabalho para fazer, mas à tarde, mais final da tarde, eu quero sair para dar uma volta aqui, porque, como eu falei, né, a gente está em Buenos Aires e é julho, né? Então é um mês de férias, então fim de semana as coisas ficam muito lotadas, assim, é mais difícil de ver as coisas, então eu quero aproveitar esses dias de semana para conhecer aqui o bairro, né? Descobrir lugarzinhos novos, então vou tirar um tempinho hoje, mais final da tarde, para dar um rolezinho e aproveitar o dia, né? Tá um dia bom aqui hoje. E eu tô curioso para saber quem que você quer indicar para ser entrevistado ou entrevistada aqui no Modo Avião. Ou qual tema também gostaria de ouvir aqui, não necessariamente a pessoa. Olha, eu acho que de tema, a gente explorar mais, talvez, o tema da sociedade do cansaço, do desempenho, sabe? Como que a nossa sociedade está hoje, sabe? Quais são os caminhos, sabe? Pra gente ter uma relação com o trabalho mais de boa, sabe? Muito legal. Que bom saber disso, porque deu match com algumas coisas que estão na nossa cabeça aqui também. Então, estamos no caminho certo. Carol, eu queria muito agradecer ter ouvido sua história. Com certeza me conectei em muitos aspectos, talvez por nós sermos mulheres, por nós termos vivências muito parecidas. Então, só alguns fragmentos da tua história já consigo fazer. Cara, eu passo por coisa muito semelhante. Então, muito legal ver que você passou por isso e você conseguiu encontrar uma resolução bacana, porque de fato é uma história densa e pesada e que resultou em um renascimento muito bacana. Dá pra ver pelo seu rosto quanto você tá muito mais leve. Então me inspira também a encontrar o meu caminho nesse sentido, e eu tenho certeza que outras pessoas que vão estar ouvindo aqui vão se reconectar ou se conectar com a sua fala. Então, acho que o mais importante de tudo que a gente ouviu hoje aqui é sobre priorização e priorização de nós mesmos e de nós mesmas. Então, acho que essa é a grande síntese do nosso papo. E eu queria convidar as pessoas que estão ouvindo a compartilhar esse episódio com outros amigos e amigas, pessoas que passaram por isso, pessoas que podem estar passando por isso, e que ouvir a sua história ajude, inspire e que desse gatilho das pessoas buscarem a sua resolução, né? Então, obrigada por quem está ouvindo e até a próxima Desconexão.